Beatriz Mirelli chegou com as informações do primeiro censo da população LGBT+, que está sendo realizado agora no ABC Paulista. Bia, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para vocês, para os nossos ouvintes. Esse levantamento é uma demanda antiga da comunidade LGBT da região. Os objetivos são traçar quais são as vulnerabilidades que esse público está inserido e auxiliar na implementação de políticas públicas. O levantamento é promovido pela startup Rede Amalgamar a partir de um convênio com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que reúne 7 cidades. O pesquisador e mestre em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, Carlos Pinheiro, explica que serão contemplados moradores de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A demanda do movimento em que o poder público afirmava que não existiam pessoas LGBTs na região. E por conta desse absurdo, a Amalgamar tem a intenção de contribuir com esses números para um plano de políticas públicas intermunicipal e também para orientar os municípios da melhor forma possível na construção das suas políticas públicas LGBTs, pensando justamente os perfis dessas pessoas. O questionário ficará aberto até agosto para que os dados sejam publicados em um evento oficial em outubro. Até lá, a Rede Amalgamar também vai promover encontros presenciais no ABC para que a pesquisa chegue em pessoas que não têm acesso à internet. O pesquisador e mestre em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, Carlos Pinheiro, ressalta que os dados incluem itens como escolaridade, atividade econômica, participação política e a exposição à LGBTfobia. Identifica raça, classe, origem, se nasceu aqui, se veio morar aqui, se trabalha aqui, se essa pessoa tem consciência política, participação política, ou seja, se ela participa de algum movimento sindical, de algum movimento social. Nesses dados a gente tem já um panorama em que, na totalidade, todas as pessoas LGBT sofrem, né, LGBTfobia. Mas qual tipo, né? Com qual frequência? Qual o grau de violência dentro dos tipos de violência? No Brasil, ainda não há dados oficiais sobre a comunidade LGBT. Apesar de estar em fase de implementação em novas pesquisas, o censo mais recente do IBGE ainda não aborda orientação sexual, identidade e também expressão de gênero. Dos entrevistados, o pesquisador da Rede Amalgamar, Carlos Pinheiro, explica que as informações coletadas no ABC Paulista serão norteadoras para a promoção de pertencimento, sensibilização social, reparação histórica da população LGBT, assim como combate à discriminação. O link para participar do levantamento está disponível em todas as redes sociais da Rede Amalgamar. Obrigada pelas informações, viu? Só um comentário. Na sexta-feira, dados preliminares do censo foram divulgados em relação à população com alguma deficiência física. E o número do censo do IBGE diz que são 14,4 milhões de pessoas. Tinha uma pesquisa anterior, que era a PNAD, que indicava 18 milhões de pessoas. Essas pesquisas não são 100% precisas. Então, é claro que a gente tem agora, tanto com a PNAD, que indicava 18 milhões, quanto com o censo 14 milhões, você sabe que você tem um número de pessoas com deficiência no Brasil entre 14 e 18 milhões. Por que eu estou trazendo esse dado na sequência que a gente trouxe essa iniciativa para fazer esse levantamento censitário no ABC Paulista das pessoas LGBT+? Porque qualquer grupo que sofre preconceito, discriminação, se você não fizer pesquisas para encontrar essas pessoas, para saber quantas são, em que condições vivem, como estão, qual tipo de violência, no caso da população LGBT+, qual tipo de violência essas pessoas mais sofrem, o que elas precisam. Se você não descobre o tamanho da cara, descobre quem são essas pessoas, você não vence o preconceito. Você não cria políticas públicas para atender essas pessoas. Então, eu sempre falo, e é por isso que eu faço essa correlação, eu sempre falo que a pauta é uma só. A gente fala de combate ao racismo, combate ao preconceito contra a população LGBT+, contra o preconceito e a discriminação contra pessoas com algum tipo de deficiência, mas a pauta é uma só. É construir uma sociedade que respeite as pessoas. E a gente só consegue fazer isso se souber exatamente quantas pessoas estão em cada grupo, quem são essas pessoas, o que elas precisam, dando espaço, voz, ouvindo e aí sim construindo programas que vão gerar uma corrente, uma ação que leve à construção dessa sociedade mais respeitosa. Muito importante essa iniciativa. Obrigada, viu, Bia?